Uma coisa que é muito importante, irmãos, nós entendermos é que a Torá ela é muito mais do que um livro de leis. A Torá não é um livro de histórias e muito menos um livro de legislação. A Torá é um livro profético, está registrado no Tratado Sanedrim, página 97a. É a segunda vez que eu estou mencionando essa referência em 2 semanas. Kola Neviim Nitba'u ala Mashiach. Todos os profetas profetizaram sobre os dias do Messias. E a profecia de Moshe é maior do que qualquer outra profecia. Portanto, a Torá é o livro que mais fala sobre o Messias de Israel. E está registrado isso no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, no capítulo 5, Mishnah 22, que no Sidur, os irmãos podem acompanhar na página 438. 438 do Sidur. Perdão, 439 é a referência 526, ok? Isso. Perek He, Mishnah, Kaf, Vav. Ben Bagbag Omer, um rabino chamado Ben Bagbag e Ben Hehe, são 2 rabinos conversos, dizia: volta e volta à lei divina em todos os sentidos, pois tudo nela se contém. Só ela te dará a verdade, só ela te dará a verdadeira ciência. Envelhece no seu estudo e não a abandones nunca. Nada melhor poderás fazer. E Ben Hehe dizia: a recompensa é proporcional ao trabalho. Então, Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 26, nos ensina que todas as coisas se encontram na Torá. Hafurba ve'afurba derulaba. Esse é o termo do Ben Hehe, Ben Bagbag, que ele menciona: inspecione e inspecione, né? Hafur. Revire a Torá, porque tudo está dentro dela. Então, quando nós falamos sobre estudar a Parashá, não pense que Parashá é apenas agir como espectador ou espectadora, em que no Shabat você vem à sinagoga para ouvir alguém que explana sobre um ponto da Parashá, e isso é o meu estudo de Torá. Isso não é o seu estudo de Torá. Na verdade, os pontos que nós estamos para falar aqui são pontos que você já revisou durante a semana, você já estudou nesta semana, e nós vamos pegar exatamente esses mesmos pontos e vamos nos aprofundar neles. Esse é o objetivo da Parashá. Então não haja como um espectador apenas, não haja somente como um ouvinte, mas durante a semana pegue a Torá, estude a Torá, medite nestas palavras, porque inclusive você encontrará resposta para os seus problemas. Então todas essas coisas estão na Torá. Uma pessoa que não medita na Torá não permite com que ela seja retificada. Nós aprendemos isso na palavra da Brit Hadashah concernente a Parashá desta semana. A palavra de Yeshua, a palavra de Deus, ela é água purificadora. Quem menciona isso é o próprio Rav Shaul, que ele diz assim como o Messias que purifica a sua noiva com água purificadora, devem também os esposos purificarem as suas esposas. E daí, na verdade, surgiu o costume da igreja ortodoxa de aconselhar todos os maridos e esposas ao marido, antes da refeição principal, molhar os pés da esposa. Mas isso não é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ele não está falando de água, literalmente, está falando da água purificadora, que é a palavra. Isso ele menciona no versículo seguinte. A palavra do Eterno é água que purifica. Se você não medita na palavra do Eterno, não tem como você sair da sua impureza. Nós aprendemos muito bem que na Torá, uma pessoa que se torna pura, uma pessoa que se torna impura, qual é o método que ela deve fazer para se tornar pura novamente? Realizar tvilá, lehit vadel, fazer imersão, abaixar-se, significado de humildade, mas não é abaixar-se em qualquer lugar, é imergir-se na água purificadora, que é a palavra de Deus. Ou seja, é necessário estudar a palavra de Deus com humildade e é necessário meditar sobre a Torá. Então, muitas das vezes, nós recebemos
maus decretos durante a semana porque falta no estudo da Torá. Porque nós seremos comparados, aquele que vive no mundo e não vive de acordo com os caminhos da Torá, é como um cego perdido em meio a uma guerra. Será atingido, tropeçará e não sabe onde está tropeçando. Palavras do rei Shlomo HaMelech diz: o justo tropeça e levanta, mas o ímpio nem mesmo sabe discernir naquilo que tropeçou. Então perceba, como ele se levantará se ele nem mesmo sabe no que ele tropeçou? Como você se corrigirá? Como você fará chuvar se você nem sabe mesmo onde você está errando? Por que você não sabe onde você está errando? Porque você não medita na Torá. Porque você não estuda a Torá. Porque a Torá é a árvore da vida para aqueles que se apegam nela. Tem que se apegar. Lamachazik imbar, aqueles que se apegam, aqueles que seguram. Machazik vai leachazik, é se fortalecer. A melhor tradução para esse versículo é: bem-aventurados aqueles que se fortalecem na Torá. A sua força está na Torá, não está em outro lugar. Está registrado: Adonai Oz, Lemoiten, Adonai Yevarech Lamon Shalom. O Eterno dará força ao seu povo. Os nossos Rachamim perguntam: que força é esta? É a Shalom, que provém de quem? Provém da Torá. Porque aquele que não estuda a Torá não possui paz na sua vida. Aquele que não estuda a Torá não é livre. É escravo das suas intenções. É escravo dos seus pecados. Do que adianta ser liberto do Egito e continuar escravo das suas próprias emoções? O Eterno quer uma liberdade muito maior do que esta. O Eterno não quer que você tenha unicamente liberdade financeira. Você pode comprar o que você quiser. O Eterno não quer unicamente que você tenha uma liberdade material. Do que vale essa liberdade material se você não possui liberdade espiritual? E essa liberdade espiritual é uma liberdade com ordem. Uma liberdade com responsabilidade. Porque aquele que celebra a sua liberdade, alimentando o seu próprio umbigo, é nada mais do que uma libertinagem, porque continua servo das suas emoções. Yeshua quer nos libertar, inclusive, das nossas prisões. Não pense que as prisões são somente do adversário. Não pense que o único adversário é Satã. Você possui um adversário que está dentro de você. E sabe quem é esse adversário? É aquele adversário que deseja olhar para as mulheres que estão na rua. É o adversário que deseja entrar no quarto e realizar ações pecaminosas. Esse é o seu adversário. O seu adversário é você ficar com a língua coçando para falar mal do irmão. E não vai botar culpa em Satã. Essa culpa é sua. A responsabilidade é sua. É você consigo mesmo. Quando chegarmos no grande dia, não colocaremos a culpa em Satanás, porque ele também será julgado. Ah, foi Satã, foi ele que me tentou. Pode até ter sido, mas quem deu o start foi você. Então, falarmos de Torá é falarmos da melhor maneira de se tornar livre. Como o próprio Talmud dirá, não há homem mais livre do que aquele que estuda a Torá. Não há liberdade maior do que aquele que medita e intenciona no estudo da Torá. Então, irmãos, é muito importante nós analisarmos que o próprio Messias de Israel, eu disse, o Messias de Israel, ele foi ungido com 30 anos de idade. E eu pergunto a você, ele passou 30 anos brincando? Será que ele passou 30 anos jogando conversa fora? Nós não vemos no Evangelho descrições detalhadas antes dos 30 anos de Yeshua. O capítulo 2 de Lucas já fala dos 30 anos para frente. Geralmente os evangelhos contam o nascimento de Yeshua, que é o capítulo 1, capítulo 2 do Evangelho de Mateus. O capítulo 3 já entra e houve um homem chamado João Batista. Só que houve um homem chamado João Batista, já são 30 anos de Yeshua. Yeshua já está com 30 anos ali.
Aprendemos isso de Lucas capítulo 3, versículo 1. Ou seja, você pergunta para mim, o que Yeshua ficou fazendo durante esses 30 anos? Outra pergunta, aprendemos nas crônicas dos reis de Israel, Eliau Hanavi aparecendo do nada, de paraquedas, dando ordem aos céus para que não caiam chuva. E você pergunta para mim, desde o nascimento de Eliau Hanavi, ele ficou vivendo a sua vida jogando conversa fora? De maneira nenhuma. O tempo que Yeshua mais investiu era em estudo da Torá e comunicação com o Pai Celestial. Já era mestre, estava discordando dos sábios de Israel. E Yohanan Ben-Zakkai fazia parte daquele círculo. Você imagina isso? Uma criança de 12 anos tendo uma discussão de Torá com Yohanan Ben-Zakkai, que era o líder do Siné naquela época. E Hillel já tinha morrido. Hillel morreu quando Yeshua tinha 8 anos de idade. Então, irmãos, quando nós falamos sobre o estudo da Torá, estamos falando sobre como você aprende a caminhar nos passos que Yeshua caminhou. Não estamos falando de qualquer coisa. Então, eu menciono, não seja espectador, não seja espectadora. Abre na segunda-feira, no domingo, na terça-feira, está em algum intervalo, abre a Torá, lê a Parashá, lê a Haftará, medite na Brit Hadashá. Que servo é esse que não estuda a obra do seu pai? Que filho é esse que não estuda a obra do seu pai? Discípulo é esse que não estuda? Existe discípulo que não estuda? Se não estuda, não é discípulo. Então, como se diz ser discípulo de Yeshua se não medita nas palavras do Mestre? Diga Rosh Mordecai. Eu penso que quando eu tiver o meu filho, e eu vou ler esse versículo, eu vou ler já de outra maneira. Porque eu vou botar o meu filho ali. Assim, caramba, como é que eu faço para o meu filho, com 12 anos de idade, ter um nível espiritual tão grande como esse? Porque é muito engraçado, irmãos, quando nós dizemos, porque da mesma maneira, todos os irmãos aqui sabem, isto é claro para todos os irmãos, que Yeshua não é Adonai. Ou tem alguém aqui que está com dúvida disso? Mas muitas das vezes, quando nós lemos a história de Yeshua, quando nós lemos o Evangelho de Yeshua, você inconscientemente julga ele sendo divino. Eu vou te explicar por quê. Porque você não aplica os versículos de Yeshua na sua vida. Porque você diz, não, Yeshua é Yeshua, eu sou eu. Mas calma aí, ele não é Deus. Ele não é Deus. Ah, Yeshua tinha 12 anos porque ele estava comentando lá com os sábios, porque, poxa, Yeshua é Yeshua. Assim, mas você já não sabe que ele não é Deus? Como que você acha que ele adquiriu todo aquele conhecimento? Carne e sangue como nós somos. Limitações mentais como nós temos. E com 12 anos de idade estava discutindo assuntos de Torá profundos. Yeshua veio à Terra para provar que é possível, não para provar que é impossível. Então, se Yeshua fez, é porque cada um de nós temos a possibilidade de fazer. O nosso objetivo não é colocar Yeshua lá em cima, porque ele já está lá. Não precisa colocar ele, porque ele já está lá. É você chegar lá. Nós falamos assim, Abraham, Isaac, Jacob, grandes homens de Deus. Mas não queremos subir a montanha que eles subiram.